Eu falo sempre isso, que uma pessoa que expõe espiritualidade é perigosa. Eu tenho medo de quem expõe espiritualidade. Eu tenho medo de pessoas que são muito espirituais. Ela é espiritual, uau, uau. Ela é quase um querubim assim. Uma vez eu lembro de um irmão que na Copa do Mundo, todo mundo vamos assistir o jogo, a semifinal da seleção, e um irmão da igreja falou: eu vou subir no monte no horário do jogo. Por quê? Não, a Copa é do mundo e Deus mandou não amar o mundo. Eu falei: mas por que você vai no monte na hora do jogo? Vamos assistir a seleção. Não, eu vou buscar a Deus em vez de buscar as coisas da carne. 3 meses depois ele estava traindo a namorada e a esposa, um picareta, porque ele quis mostrar uma santidade. Quem sobe no monte no horário que tiver que ir, não faz para mostrar para alguém. Quem está na intimidade com Deus não faz live na intimidade. Olha eu na intimidade com Jesus, eu chorando. Não precisa. O fariseu, ele normalmente gosta de expor, porque quem gosta de expor, esconde. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra comigo João capítulo 8, por favor. Evangelho de João capítulo 8, versículo 1. Aleluia. João 8:1 diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, voltou ao templo e todo o povo se achegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanha em flagrante de adultério. Sendo assim, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Novamente inclinou-se e escrevia na areia. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: não, Senhor. Assim lhe disse Jesus: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Espírito Santo de Deus, distribui os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho, para que todos os meus irmãos possam sair daqui alimentados pela tua palavra. Eu oro para que cada coração aqui seja uma terra boa, para que a semente que é boa, que é a tua palavra, possa frutificar no tempo oportuno. Se alguém aqui entrou depressivo, encontre um espaço, Senhor, no coração, para trazer luz no coração no escuro. Senhor Jesus, se alguém entrou com medo, possa ser encorajado. Se alguém entrou enfermo, possa sair curado. E que a tua palavra, como água, possa correr no nosso meio e nos limpar. Amém. 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 Dá de presente a sua atenção. Jesus está ensinando o povo. Ele está sentado ensinando a multidão. As pessoas estão ali para ouvir de Jesus. De repente, uma cena inusitada acontece. Eu queria que você imaginasse como se fosse aqui. Imagine Jesus aqui no púlpito, ensinando a gente. E de repente entra por aquela porta um grupo de religiosos, fariseus, saduceus. Tinha vários desdobramentos dentro da cultura judaica. Os selênios, os escribas. Tinha vários grupos de religiosos dentro da cultura judaica. E eles trouxeram uma mulher pega em adultério. Não sei, o texto não diz
como ela estava vestida. O texto não diz se ela estava na casa de alguém ou na casa dela, ou foi fora da casa dela o erro, mas ela foi pega em ato de adultério. E ela foi arrastada, não sei se carinhosamente, eu acredito que não, até aqui, na frente do púlpito. E aqui ela ficou em pé, talvez seminua, talvez já machucada. E essa cena constrangeu todo mundo, assim como você, como eu. E Jesus, quando vê aquilo, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Os escribas tentam pegar Jesus, os fariseus, para Jesus falar mal de Moisés, para tentar pegar Jesus numa heresia contra a lei. E eles falam: a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E você o que diz? Eles queriam que ele dissesse: não, não faça isso, não apedreja porque o amor está aqui. E então tu é contra Moisés. Uma forma de pegar Jesus. Jesus, com a sabedoria que é própria do Deus Criador dos céus e da terra, ele não responde o que eles querem. Jesus pergunta: quem dentre vós que não tiver pecado pode ser o primeiro a jogar pedra? E ele volta a escrever na areia. Aí, um, a começar pelos mais velhos, pastor Nelson, porque quanto mais velho a gente fica, mais maduro e consciente a gente. O tempo vai amadurecendo a gente. Com o tempo a gente julga menos. Com o tempo a gente apedreja menos. Com o tempo a gente olha mais para nós e menos para os outros. O tempo traz sabedoria. E os mais velhos começaram a ir embora devagarinho, um por um. Aí o outro mais novo olhou: se ele foi, eu também vou. O pastor Nelson está indo, eu também vou. E começaram um por um a ir embora, até os mais novos. Sobrou ela e Jesus. Jesus olha para ela e fala: mulher, onde estão todo mundo que estava com pedra na mão? Aí ela fala: não tem ninguém. Então tá bom, ninguém te condenou? Eu também não. Vá e não peques mais. Esse é o texto que a gente leu. Eu queria extrair desse texto 3 personagens que envolvem eu e você. De alguma forma, todos nós somos afetados por eles. E eu queria falar de um primeiro grupo. E o primeiro grupo que eu queria falar é os fariseus. Eu queria falar dos fariseus, dos religiosos, né? Os religiosos que apedrejam. Os religiosos que estão com pedras nas mãos o tempo todo. Um dedo apontado para alguém o tempo todo. E aí: pastor, mas nós não temos mais apedrejamento. Não, online é o apedrejamento agora. Não é mais presencial. Não é pedra física. Não é pedra do rio. É pedra do rio sujo do coração das pessoas. É a pedra por trás do computador, do comentário na postagem. É a pedra virtual. Ainda há apedrejamento. Ainda há aqueles disponíveis a apedrejar. Os fariseus ainda estão aí. Pastor, quem são os fariseus? São os detentores da verdade. Aqueles que acham que são os únicos que têm a verdade. Os fariseus se acham melhores do que os outros. Os fariseus gostam de expor o pecado do outro, porque isso esconde o seu. Vou repetir. Escute o que eu vou dizer. O fariseu gosta de mostrar e apontar o pecado do outro, porque isso esconde o seu. Por trás de todo julgamento tem uma confissão. Vou repetir. Por trás de todo julgamento tem uma confissão. Aquele pastor lá, sabe por que ele cresceu? Porque não prega o evangelho direito. E na verdade, por trás desse julgamento tem uma confissão. Ele queria estar vivendo o que aquele pastor está vivendo. Aquela mulher faz muito procedimento. Então ela, na verdade, no fundo, se ela pudesse fazer isso, ela faria, mas ela não pode. Todo julgamento tem uma confissão. Quem está julgando é a partir dela. Nós não julgamos o outro, mas é a partir de nós. Julgamos a partir de nós mesmos. Os fariseus, eles são
bons nisso. Eles têm aparência de crente, de santidade. Eles são bons. Eles têm um perfil de santidade. Eles têm roupas de santidade. Eles têm linguajar de santidade. Os fariseus, eles gostam de envergonhar e expor. Eu falo sempre isso, que uma pessoa que expõe espiritualidade é perigosa. Eu tenho medo de quem expõe espiritualidade. Eu tenho medo de pessoas que são muito espirituais. Ela é espiritual, uau, uau. Ela é quase um querubim assim. Uma vez eu lembro de um irmão que na Copa do Mundo, todo mundo vamos assistir o jogo, a semifinal da seleção, e um irmão da igreja falou: eu vou subir no monte no horário do jogo. Por quê? Não, a Copa do Mundo, e Deus mandou não amar o mundo. Eu falei: mas por que você vai no monte na hora do jogo? Vamos assistir a seleção. Não, eu vou buscar a Deus em vez de buscar as coisas da carne. 3 meses depois ele estava traindo a namorada e a esposa, um picareta, porque ele quis mostrar uma santidade. Quem sobe no monte no horário que tiver que ir, não faz para mostrar para alguém. Quem está na intimidade com Deus não faz live na intimidade. Olha eu na intimidade com Jesus, eu chorando. Não precisa. O fariseu, ele normalmente gosta de expor, porque quem gosta de expor esconde. E quem expõe espiritualidade esconde carnalidade. Por quê? Porque a espiritualidade é vivida, não exposta. O tripé da espiritualidade, Mateus capítulo 6, jejum. Quando você jejuar, não fica falando, né? Tem pessoas, fariseu, ele chega na empresa assim, ó: ô, bom dia. O que foi? Estou em consagração ao Senhor. Ah, meu irmão, vai te consagrar em outro lugar, bora trabalhar e anda rápido. Não, porque ele... Então a Bíblia fala que quando jejuar, não fica falando se está jejuando. Eu não estou falando talvez de uma convocação, de chamar, vamos reunir aqui, vamos buscar Deus, vamos jejuar juntos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma espiritualidade que é mostrar. Quando orardes, vai para o teu quarto. É impressionante como nós gostamos de ser vistos. E aí você está pensando: eu tenho um amigo meu que é fariseu. Mas eu queria que você olhasse para o fariseu que habita em você, para o fariseu que gosta dos melhores lugares. E deixa eu puxar um pouquinho a orelha aqui. Você está aqui, então você vai sofrer por todo mundo agora, tá? Ele é um dos ministros de louvor aqui, sim ou não? Ok, nós temos 13, 12, 14 times de louvor aqui. Mas esses dias eu descobri que está faltando gente para ministrar no Teens, no pré-teens, na penitenciária, no hospital. Então, na verdade, muitos deles, não estão todos, não posso julgar todos, mas muitos deles querem ser vistos e não serviço. Isso é farisaísmo. A gente gosta das cadeiras vermelhas no púlpito. A gente vai viajar, eu falei para o Fabiano, quando eu voltar vai ter uma cadeira vermelha lá em cima. O Fabiano disse que vai botar uma cadeira vermelha, uma foto dele e da Maiara com chapéu e umas ovelhas atrás. Aqui atrás. Igreja Mundial do Fabiano de Deus. Ele anotou ali uma ideia, né? Gostei da ideia. Porque, na verdade, a gente gosta de ser elogiado. A gente, me incluiu, tá? E esse fariseu que está dentro de nós está aqui, ó, trazendo as pessoas para um lugar de exposição. Posso te abençoar com uma palavra? Se você vê o pecado de alguém, não exponha, ore. Posso interceda? Amém ou não? Bote diante de Deus em oração, porque você também tem teto de vidro. Sua vida não é perfeita, a minha também não é. Quando eu vejo um pastor caindo, um pastor saindo dos caminhos do Senhor, eu não fico feliz, não. Eu fico triste. E sabe o que eu faço? Eu vou para o quarto e falo: Deus, guarda o meu coração. Eu não posso ser um fariseu. Quem está entendendo?
Os fariseus estão por aí, observando e trazendo pessoas para a exposição. O fariseu, que muitas vezes habita em nós, ama ser visto. O fariseu dificilmente tem a mão estendida, mas normalmente tem um dedo apontado. Você ouviu um amém? Eu estava falando aqui no simpósio Fé e Ciência, e eu falei uma coisa aqui no simpósio. Tem dois tipos de ateu. O primeiro ateu é o ateu que não acredita em Deus. Ponto. O segundo tipo de ateu é o que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. O primeiro ateu é o ateu que não acredita que Deus existe. Fechou? O segundo ateu é aquele que vem domingo no culto, mas vive como se Deus não existisse. Acessa a internet como se Deus não estivesse vendo. Obrigado pelo amém. Esse silêncio agora foi sepulcral, hein? Foi. Viu? Palavra nova no vocabulário, sepulcral. Fabiana anotou ali, sepulcral. Ele ficou apontando para mim, muito bom, hein? Corneteiro. O fariseu está por aí. Ele está por aí com as suas Bíblias na mão, tentando aprender sobre Calvino e sobre Armínio para discutir com os outros. Os fariseus, eles são bons em se camuflar. Segundo tipo de pessoas que estão aqui é o povo. O povo, tinha um povo ali, não tinha um povo? O povo estava ali ouvindo Jesus. O povo não tinha nada a ver com a história. O povo estava sentado ouvindo Jesus. Que confusão é essa dos fariseus trazendo essa mulher aqui? Jesus estava ensinando tão bem até agora, já atrapalhou o nosso ensino. O povo está perdido, o povo não sabe nada. O povo aqui está dentro da casa do rock. O povo não sabe que tem salvação. O povo está assim, ó. Quem é esse Jesus? Os fariseus a gente já sabe quem é. Eu não quero ser crente porque os fariseus é uma praga, mas eu quero Jesus, mas não é fácil chegar em Jesus. O povo está confuso. E o povo está confuso. Por que ele está confuso? Porque ele vê os fariseus que moram do lado da casa dele. E o fariseu que mora do lado da casa dele não bebe, não fuma, mas fala mais palavrão do que os endemoniados. Não bebe, não fuma, vai na igreja, dá o dízimo, mas a língua quando morrer vai em outro caixão. Não bebe, não fuma, mas está devendo para todo mundo no bairro. Daí ele cresceu com um fariseu do lado da casa dele. E ele fala, eu não quero ser crente. O mundo, o povo não sabe para onde vai. Eles querem Jesus, mas quem representa Jesus é os fariseus. Que coisa horrível. Eu lembro até hoje, eu tinha vizinhos que eram crentes. E só que ele me convidava para ser crente. E como é que eu vou ser convidado para ser crente? Aí um dos filhos do vizinho não assistia televisão, porque não tinha, era pecado. Ele não assistia na casa dele, na minha ele comia a televisão. Ele mandava ir embora, ele não ficava lá aqui na frente da televisão. E aí eles me convidavam, vem ser crente. Só que ele não podia jogar futebol, não podia usar bermuda. E eu dizia, Deus o livre, eu vou ser crente como no calorão desse de Criciúma? Eu quero usar bermuda, deixa eu jogar bola. E eu não queria ser crente, imagina, eu quero Jesus, mas quem representa Ele não me dá acesso. Espanta em vez de agregar. O povo está perdido. O povo está cantando aquela música, eu vaguei. Só que o povo está cantando, eu estou vagando. Ele está vagando ainda, mundo afora. O mundo não sabe que tem um pai. O mundo não sabe que tem um pai. O mundo não sabe que tem um Deus que ama ele e que as leis de Deus são uma bênção para ele. O mundo não sabe. O mundo acha que entrar aqui é não posso. Porque é só não posso. Não, entrar aqui, sabe o que é? Não deve. Não é não posso, é não deve. Porque o Pai te ama e sabe que esse caminho é perigoso, é só por isso. Só que o mundo não sabe disso. O mundo acha que aqui dentro tem um Deus com um relho na mão, um chicote, esperando a gente errar. É a maioria da visão. Então o povo está perdido. O povo não sabe para onde vai. Eles ouviram falar da graça, ouviram falar da lei,
de uma mulher que foi liberta, aquela vizinha endemoniada mudou. O Bartimeu, que era primo do cara, não é mais cego. Tem alguma coisa acontecendo e eles estão assim, tem alguma coisa no ar, mas eles têm medo, porque os representantes de Jesus não o representam. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar agora. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas contra você? Nem um amém, né? Eu tenho que mudar meu sermão. Deus vai dar vitória. Eu sei lá, eu tenho que tirar um amém de vocês. Deus vai te dar prosperar, vai dar dinheiro, mandar a tua conta amanhã. Você vai passar na frente do banco, vai jogar um óleo, vai pagar as contas tudo. Não fala amém em nome de Jesus. Não é para falar. Tem gente que diz assim, amém, amém, amém. Poxa, só estou conjecturando. Se você fosse acusado de ser cristão, teria prova contra você? Teriam, eu tenho pelo menos 5 provas que ele é um cristão. Agora, se você fosse acusado de ser evangélico, é diferente de ser cristão. O povo está esperando Jesus. O povo quer algo novo, o povo quer algo de verdade, o povo tem fome e sede de algo verdadeiro. O povo cansou da religião, cansou da religiosidade. O povo não quer mais saber de manipulação. O povo não quer mais saber. As pessoas estão acordando. E elas estão acordando. E elas não querem mais performance, manipulação, show. Elas querem buscar um Deus verdadeiro, simples e acessível, que seja real para o dia a dia. É o que as pessoas querem. Depois dos fariseus vem o povo. Depois do povo tem uma terceira pessoa aqui nessa história, a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela tem sérios problemas, ela está em sérios apuros. Ela tem vergonha, ela tem humilhação, a família destruída, reputação na lama. Essa mulher está passando por um momento muito difícil da vida dela. É claro, nós não podemos tirar a consequência do erro dela. Ela cometeu um erro e ela está sofrendo uma colheita. E Deus nunca tira a colheita do que a gente faz. Ele traz graça, nos perdoa, nos ama, nos aproxima, mas não tira a colheita. Nos ajuda a colher, mas não tira a colheita. E essa mulher está colhendo um fruto muito ruim. Agora, as amigas dela dificilmente vão querer que ela frequente a casa delas de novo. Afinal, é um perigo. Será que essa mulher não pode dar em cima do meu marido? Agora a vida dessa mulher ficou pública, viralizou, ficou ruim para ela. Não tem muito o que fazer. Ela está debaixo de um veredito da lei. E aqui entra o quarto personagem, a lei de Moisés. E a lei de Moisés diz que essa mulher deveria ser apedrejada. E a lei é assim mesmo. A lei é fria. A lei não tem compaixão. A lei diz, tem que ser apedrejada. Uma das coisas que precisamos identificar é se nós estamos andando na lei ou na graça. Onde você está andando? Na lei ou na graça? Sabe, são 613 leis no Talmud, na cultura judaica, 613 normas, e é impossível. Uma das normas é adorar no templo, o templo não existe mais, então é impossível cumprir todas as leis. Impossível. Eu vou usar uma analogia: trânsito, leis de trânsito. Eu vou falar algo aqui que todo mundo vai concordar, quem não concordar talvez nunca dirigiu. Todos nós aqui já cometemos pelo menos uma infração de trânsito. Sim ou não? Alguns agora, na hora de entrar aqui na frente, não deu seta para entrar aqui. Se você não deu seta, você cometeu uma infração de trânsito. Quem aqui já saiu de carro e andou 5, 10 metros sem cinto e lembrou? Não precisa levantar a mão todo mundo.
uma vez na vida. Você cometeu uma transgressão de trânsito. Quem aqui já passou da velocidade a 60 por hora, passou por 65? 105. 155. Quem já cometeu... Tá. A Vive. Ah, uma coisa simples. Simples. Tu já contou essa história. Nós temos um aplicativo chamado Life. Esse aplicativo a gente descobre onde está cada um de todo mundo andando, se está de carro, se está correndo, está tudo no Life, diz tudo. Aí minha esposa vai às vezes pegar um avião em Floripa, ou volta de viagem e tal. E eu fico acompanhando, 2 da manhã, 11 da manhã, eu fico acompanhando ela vindo. E eu entro no aplicativo. E o aplicativo é assim, até 110 é um carrinho andando. Quem lembra daqueles carrinhos do Jogo da Vida? Quem lembra do Jogo da Vida? Que o carrinho botava filhinho em cima assim. É aquele carrinho. Depois dos 130, o carrinho se transforma num carrinho de Fórmula 1 e bota um foguetinho assim, soltando fogo pelas ventas assim, ó. Direto é o foguetinho com o carrinho de Fórmula 1. E eu falo, amor, ligo para ela, baixa essa velocidade. Porque a lei é fria. E quando vir a multa, a graça não vai pagar. Quem vai pagar é a lei. Eu vou ter que pagar. Porque a lei é fria. E o policial não é crente. E se for crente, ele tem que aplicar a lei. Porque não é culpa do policial. Ele tem que aplicar a lei. Esses dias um irmão aqui da igreja foi preso numa blitz. Com adesivo da papai. Tinha alguma coisa no carro que não estava legal. E aí o policial foi lá atrás, olhou o adesivo e falou, você vai na papai? Aí ele falou, vou. Eu também vou. Ah, mano, que legal. Poxa, nós, né? Sabe, eu estava com um pouco de pressa. E ele falou, meu irmão, que bom te conhecer, prazer, está aqui a tua multa. E deu a paz do Senhor. Porque o policial não pode deixar de aplicar a multa. Uma situação ou outra, talvez não pode. Porque a lei é fria. Então a lei, são 613 leis. Nenhum de nós consegue cumprir. Só que a lei não é ruim, a lei é boa, a Bíblia diz. Pastor, como que a lei é boa? A lei é boa porque ela pega eu e você e leva até aonde nós precisamos estar. Quem foi que levou essa mulher até Jesus? Não foram os fariseus, foi a lei. Foi a lei que levou essa mulher até Jesus. E a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, olha que lindo, Gálatas 3:23, antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei, sobre a sua guarda, até que a fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. A lei mostrou e nos guardou até a vinda de Cristo. Só que a lei mostra a doença, mas não traz cura. Mostra o problema, mas não traz solução. Revela o nosso pecado, mas não traz remissão. Então a lei é boa, porque a lei de trânsito não é ruim. Ela é boa. Porque ela nos revela que a gente não consegue. Ela põe ordem. E os princípios bíblicos, que agora eu não falo só da lei de Moisés, eu falo dos princípios bíblicos, são uma bênção. Posso ouvir um amém? Não é graça barata, é o princípio bíblico, são uma bênção. Olha que interessante, olha essa frase. A Bíblia é um livro de leis que também contém o Evangelho. Obedecer o Evangelho e desprezar as leis é ação sem prosperidade. E obedecer às leis e desprezar o Evangelho é prosperar sem salvação. Então a Bíblia, quando a gente é salvo pela graça, a gente não abandona a lei. A lei é uma bênção. Não mais a lei de Moisés de rituais, de comer carne de porco e guardar o sábado. Não é disso mais, porque tudo se cumpriu em Cristo. Então em Cristo a gente cumpre toda a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés não é ruim, ela nos trouxe. Resumindo, entende isso. Os fariseus cometeram um erro. Qual foi o erro? Levaram um pecador para onde? Para um salvador. Pegaram o mel, levaram para a abelha.
Aí pensando, não, nós vamos acabar com ele, essa mulher também já era. Não, mas levaram um pecador para um salvador. E quando se leva um pecador para um salvador, o que era para ser um ponto final se torna uma vírgula. E aquilo que era para ser o fim é só o começo de uma nova história. E eu não te condeno. Porque aí a lei chega, e chega onde? Na graça. E quem é a graça? E quem é a graça? A graça foi manifestado, Tito. Interessante que em português o texto diz que a graça foi manifestado, só que a graça é feminino, então a graça foi manifestada, o certo. E o texto diz que a graça foi manifestado. Por que não é a graça manifestada? Porque a graça não é feminino, a graça é um nome, o amor tem um nome, a graça tem um nome, o amor tem um nome, a graça tem um nome, e o nome é Jesus, Ele é a graça. E aí a graça chega na história, a lei condenando essa mulher, o povo observando, os fariseus acusando, e chega Jesus. E quando Jesus chega na história, a graça chega na história, as coisas começam a mudar. Jesus é a representação da graça. Jesus escrevia com o dedo na areia. E aqui eu queria conjecturar com você uma coisa simples, mas para mim foi importante. É importante dizer que nenhum escritor bíblico, nenhum comentarista bíblico, ninguém sabe exatamente o que Jesus escrevia na areia. Ninguém sabe, nem historiadores paralelos, ninguém sabe o que Jesus escrevia com o dedo na areia. Mas só entre nós, tem umas coisas que a gente chegar no céu, a gente vai perguntar para Jesus, não vai? O que ele escrevia nessa areia? Não sei se você já parou para pensar nisso. Gente, a Bíblia diz que ele está escrevendo na areia. O que ele está escrevendo? Depois da ceia, a Bíblia diz que eles cantaram um hino. Que hino que eles cantaram? Né? Que a gente queria gravar esse hino. Então tem coisas que a Bíblia não conta. E o que Jesus escreveu na areia também não conta. Mas teve um momento na minha vida que eu precisei muito da graça sobre a minha vida. Eu, lendo esse texto, orando a Deus, falei, Jesus, desculpa a minha intromissão, o meu atrevimento, mas o que o Senhor escrevia na areia? E naquele dia para mim foi uma revelação que me trouxe cura. E talvez você precise dessa revelação também hoje. Não está na Bíblia, mas o que Jesus falou para mim, falou assim, filho, quando você vai na praia e escreve alguma coisa na praia, quem já foi na praia e escreveu, fez um desenho com o pé, alguma coisa, quem já fez isso? Ok. Quando você volta no outro dia, o que aconteceu com o que você escreveu? Foi apagado. Jesus falou para mim, filho, eu estava escrevendo o pecado daquela mulher, eu estava lançando no mar do esquecimento, eu estava perdoando ela para sempre. Então talvez nessa noite você precisa que Jesus escreva na areia alguns nomes que você está carregando que não era para carregar mais. A graça está disponível, Jesus está disponível para perdoar você, para escrever o seu pecado na areia. E vai escrever assim, ó, grosseiro, mentirosa, adúltera. Não importa o que você está vivendo, que você gostaria que se tirasse, porque as pedras estão apontadas para você. Você está sofrendo inclusive consequências de erros. Você está sofrendo inclusive dificuldade de aceitação. Por quê? Porque você errou. E se você errou, não importa se você é homem ou mulher, se você errou, Jesus está no meio dessa história. Tem a lei sobre você, tem os fariseus acusando você, mas tem Jesus escrevendo na areia. E nessa noite, não diferente daquele dia, Jesus está aqui conosco. Quem acredita que Ele está conosco? Jesus está aqui conosco. E uma das coisas que eu tenho percebido é que Jesus tem uma graça de pegar histórias perdidas, irrecuperáveis, e usar essas pessoas. Jesus pega pessoas que eram para estar mortas à pedrada
E Ele muda a história dessas pessoas. Ele tem a capacidade, e eu quero te trazer uma palavra de esperança essa noite. Jesus está aqui, a graça está aqui. Pastor, então a graça, eu posso fazer o que eu quero. Não, não, ei, ninguém te condenou também não. Eu te amo, vá. Isso aqui não faz mais. Não te pertence mais isso aqui. Vai e não peques mais. Então graça não é autorização para pecar. Graça é força para vencer o pecado. Lembra do espinho de Paulo? Era um espinho que doía. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te... Então graça é força de Deus para suportar as dores do processo. Graça é força de Deus para suportar as dores do processo. E quem está vivendo dores do processo aqui, eu te abençoo com essa palavra. A graça vai te cobrir a sua mente e coração, para você poder suportar os processos dolorosos, e alguns até de apedrejamento. A graça está disponível para nós aqui essa noite. Quem recebe, quem precisa dessa graça. Quem precisa que Jesus escreva com o dedo na areia algumas coisas que assombram você, que ainda estão perseguindo você, que ainda de alguma forma batem na sua porta de vez em quando, que você não gostaria mais de vê-las, nem de ouvi-las. Jesus é poderoso nessa noite para escrever o seu nome no livro da eternidade, e os seus pecados na areia do mar do esquecimento, para nunca mais lembrar. Quem precisa receber isso? Jesus recebe você como está, mas se recusa a deixar assim. Pela graça, pela dor, não importa, você está aqui. Não levanta a mão quem veio para Jesus pela dor. Alguns vieram para Jesus porque o divórcio bateu na porta. Outros vieram para Jesus porque o câncer bateu na porta. Outros vieram para Jesus porque o filho entrou em crise de ideologia de gênero. Algumas coisas mexeu com você e fez você vir aqui. Não levanta a mão, mas é verdade. Uns vêm pela graça, outros vêm pela dor, mas no fundo é sempre a graça. É a graça trazendo, ainda que pela dor, trazendo você perto de Cristo. E talvez você veja essa noite a convite. Você já disse, eu nunca colocaria o pé numa igreja evangélica, mas a dor foi tão grande que você se dobrou para estar aqui. E talvez Ele te trouxe aqui para dizer isso. A minha graça te basta. Eu posso perdoar você. Cadê os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusavam? Eu posso te colocar num lugar diferente essa noite. Tem uma canção, você conhece, que diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, porque a espada da lei é pesada. A espada da lei diz, ela deve ser apedrejada. A espada da lei não tem misericórdia. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi. Aonde que ele se escondeu? É em Jesus, porque Ele é a graça, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a morrer lá na cruz. Para quê? Levanta a mão, só os pecadores. Pecador, vamos cantar juntos? Foi na cruz? Foi na cruz. O que você viu? Os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé. Deixa Ele abrir os seus olhos nessa noite. Enxerga Jesus na sua frente dizendo, eu não te condeno. Enxerga Jesus na tua frente dizendo, eu te condeno, estou escrevendo os seus pecados aqui, eu estou jogando fora. É uma noite de salvação. É uma noite de salvação. Ele está escrevendo o seu pecado na areia e o seu nome no livro da eternidade. Ele está escrevendo. Nós vamos cantar uma canção. Quero cantar essa canção com você. Feche seus olhos. Talvez você conheça. Se você não conheça,
Você pode acompanhar. Mas essa canção fala muito ao meu coração esses últimos dias. E foi um dos motivos que me levou a ler esse texto, estudar esse texto e pregar esse texto. Amém? Amém?